a gente está vivenciando, na verdade, um esburacamento da nossa cultura, da nossa sobrevivência como cultura humana. A gente está vendo essas movimentações políticas agressivas, bizarras que estão acontecendo no mundo. Isso é sustentável? E não é sustentável do ponto de vista, o ser humano vai viver em harmonia com a natureza. É assim, o ser humano vai sobreviver a isso. A gente, como projeto humano, sobrevive a isso. E a gente está vendo que isso é um buraco maior do que a gente estava imaginando. Alô? Planeta Terra! Alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e esse é o segundo episódio desse novo modelo que a gente está fazendo voltado para livros. A cada mês a gente vai escolher um livro que tem a nossa cara, que, óbvio, cite ciência minimamente, vai divulgar nas redes sociais e vai convidar você a ler esse livro com a gente e a gente vai comentar um livro por mês, beleza? E você não precisa ter lido o livro para acompanhar esses episódios, beleza? E essa é a segunda parte do episódio sobre o livro Foco Roubado, Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna, de Johann Hari. Conversamos eu, o Marx e o psicólogo e mentalista Rafa Moritz. No episódio anterior, a gente citou as forças da vida moderna que estão roubando o nosso foco nos últimos tempos, a ponto de o próprio autor do livro afirmar que a gente está vivendo uma crise da atenção a nível global. No episódio anterior também, a gente identificou algumas dessas forças, como por exemplo, essa coisa da gente acreditar que a gente é multitarefa, quando na verdade isso é um mito, isso não existe. A gente também comentou sobre o excesso de informações que torna a nossa sociedade com menos memória, menos profunda e mais extremista. E a gente também discutiu como esse problema está em sala de aula. E a gente botou na balança a responsabilidade das grandes empresas dentro disso, das redes sociais, as chamadas Big Techs. E agora nesse episódio a gente vai falar um pouco da responsabilidade dessas empresas ao fazer essa economia da atenção, sobre como o modelo de negócios dela influencia nisso. E a gente vai dar ideias de como que o design delas poderiam mudar para que esse problema da falta de foco diminua. E também a gente começou a convidar você a pensar num futuro melhor, pensando nas soluções para esse problema enorme dessa crise do foco. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro nosso papo. E a gente não pode esquecer, por tudo aquilo que a gente falou, que essa tecnologia ela não é só um agente neutro. Tem alguém do outro lado, entre aspas, ali projetando as coisas pro scroll, pra girar a timeline lisa, pra chegar a propaganda legal em você, pra chegar o conteúdo mais saliente. Então aquele ser humano pelado ali chegando na tua timeline que você vai ser atraído, o teu olhar vai ficar ali, mais do que um textão cheio de nuances. Então tem alguém projetando aquilo de alguma forma para que chegue em você desse jeito. E aí, né, Marcos, você falou agora desse espectro e onde é que a gente se encaixa. Eu pensei nesse drama dessa criança que fica vidrada no celular, inclusive o celular desligado, ele continua sendo um estímulo super poderoso em cima da criança, porque ele representa algo. Mas quantas vezes a gente não vai checar no bolso se o celular tá quando a gente sai? Cara, se um dia eu não encontrar meu celular no bolso, não porque foi roubado, mas porque eu esqueci em casa, eu não sei se eu sei lidar mais, ficar andando pelo parque sem ouvir música, ou sem ouvir podcast, ou sentar do lado, né? A gente que tá nessa vida, muitas vezes aeroporto e tal, e ficou meio pedante, se você quiser cortar isso aí. A gente que tá nessa vida, salas VIPs, viajando, Brasil afora. Camarote. Mas assim, eu fico pensando nessa coisa que você senta no banco do avião, mas daí pode ser um ônibus, vamos supor. Que horror. Pra vocês é um ônibus. Pra vocês é um ônibus. Explica, você tá em turnê, você tá viajando, tá é isso? viajando a trabalho, né, e tal. Mas o proletariado do mentalismo no Brasil, os operários do mentalismo no Brasil. Mas aí, então, que você senta ao lado de uma pessoa que você desconhece, e eu não sei se eu sei mais puxar papo.
Aquela coisa que às vezes era até meio chata. E o que você faz, meu filho? E daí você, deixa eu te contar. E você? Não, porque eu tenho 3 filhos e não sei o quê. Como a galera vai puxando o papo e a gente perdeu essa manha. E eu não sei nem se ela não é nem mais tão... Não é legal, porque entre bater papo com a senhorinha que tá sentada do meu lado ou ficar vendo o conteúdo sobre a coisa que eu mais gosto 24 horas por dia, essa briga ela é injusta. E eu não sei, né? Então tá todo mundo nesse espectro. E eu fiquei pensando não só na tecnologia, mas a gente falou, o livro, acho que é interessante a gente trazer pelo menos alguns outros pontos que tem a ver sim com a alimentação, como a nossa alimentação ela forma o nosso cérebro e que se você não tem uma alimentação... Cara, todo mundo sabe mais ou menos o que é uma alimentação correta ou pelo menos o que é uma alimentação incorreta. E como tem também por incentivos de mercado, o que a gente consome e tudo mais, mas como é difícil entre pegar um brócolis bem cozido e pegar um hambúrguer, como é que você vai fazer uma escolha dessas, né? É injusto com a gente. E aí a gente falou do sono um pouquinho também, aí tem uma questão do modelo escolar, como é que a gente constrói ele para manter as pessoas com o foco desfocado, né? Foco desfocado, não sei se é um jeito errado de colocar, mas... Então, assim, o livro, ele é muito rico, com diversas experiências. Acho que pra gente, deu pra ver, né? Eu falei no começo, pegou a parte da rede social, pegou a parte da tecnologia. Ele tem 2 capítulos pra isso só, isso, né, mas que tem, assim, é muito complexo pensar em atenção e foco, etc. E as soluções que o livro traz, elas não são exatamente satisfatórias, porque não trazem uma conclusão fácil. Ufa, eu achei a resposta, mas é um bom caminho para todos os âmbitos que tocam no nosso foco e na nossa atenção e como a gente pode tentar começar a solucionar esse quebra-cabeça que vai ser a longo prazo, mas eu achei o livro nesse sentido muito legal também, de fugir um pouco da história só da tecnologia e das redes sociais, que é algo muito gritante, mas para trazer coisas que eu nunca tinha parado para pensar muito. E falando nisso, a nossa atenção tá tendo uma competição sobre ela, né? Não é por acaso que a gente tem uma máquina de puxar a atenção no nosso bolso, né? Que a gente vive hoje uma economia da atenção, né? De roubar a atenção. De roubar a atenção, né? A atenção virou uma commodity, virou uma mercadoria, né? As redes sociais, elas são especializadas em chamar a atenção. E isso o mentalista pode falar pra gente, que tem várias pessoas que trabalham nessas redes sociais que manjam de mentalismo, né, cara? E usam essas técnicas para chamar atenção e vender elas, como eu disse, para quem puder ofertar melhor. Então, se eu sei fazer você ficar naquela tela e azeitar a sua experiência de propaganda, tá ligado? Do nada aparece uma propaganda lá para você e eu sei que você vai comprar aquela coisa, eu sou bom em fazer essa magia, então isso é um negócio. Então, o modelo de negócio dessas empresas é esse, vender atenção. E só para trazer para o concreto, uma das coisas que é capaz de fazer isso que o Lucas estava descrevendo é justamente essa barra de rolagem infinita. Por exemplo, né, que acho que o Lucas falou do mentalismo, meio pensando nisso. Como é que você distrai a pessoa? Ela não vai perceber que ela ficou 1 hora ali. Porque simplesmente não tem nenhum medidor ali. Ela simplesmente só rola a barra, né? Isso gera um debate legal no livro também, porque o Johan ele vai entrevistar pessoas que, ao se deparar com o que elas estavam fazendo, né, enquanto criadoras de redes sociais, criadoras de tecnologia, elas surtaram e falaram assim, mano, não posso fazer isso. O meu objetivo de vida, minha missão, meu propósito, sei lá, era fazer da tecnologia algo útil para a humanidade. E, de repente, eu estou fazendo algo que emburrece as pessoas, que deixa as pessoas... Que inviabiliza as pessoas focarem num livro, que inviabiliza das pessoas... E aí ele vai indo para escalas mais amplas. Inviabiliza elas de pensarem como solucionar a crise climática. Sim. E aí essas pessoas, esses entrevistados por ele, descrevem um pouco essa crise de consciência que eles vivem, que eles tentam combater internamente, né, na empresa que eles trabalham, perdem justamente porque o sistema ele não quer saber de crises, ele não quer saber de crise, ele quer saber de trabalho. Ele quer saber de gerar lucro. E você não vai gerar lucro se você tiver um dispositivo que inviabiliza a barra de rolagem infinita. Que faz a pessoa pensar, já tô aqui há 10 minutos, vou fazer outra coisa. A ideia de cassino entra aqui um pouco. Pensa quando a pessoa estrutura um cassino lá em Las Vegas. Você não tem janela,
porque no ideal você não quer que a pessoa veja quanto tempo passou, né? Eu entrei de tarde e agora, pô, caraca, já tá à noite, quanto tempo eu fiquei aqui? Então você não tem janela, você não tem contato, né, com esse mundo externo, você não tem um relógio à vista, porque é a mesma coisa, você tem uma cacofonia de som ininterrupta, não tem um intervalo, toca um sinal do tipo, gente, agora todo mundo pausa pra fazer xixi, pausa pra... Porque quanto mais homogênea for essa experiência, menos você tem a sensação de que você perdeu tempo, perdeu a sua própria volição, a sua escolha ali. Então, a barra de rolagem infinita, quando o cara, eu não lembro o nome do cara do designer que criou isso, que nem o botão de like, as pessoas se veem hoje em dia arrependidas por terem feito isso, porque antes, se você tinha que clicar, eu vou para a página 2 de resultados sei lá, da minha rede social. Sei lá, você tinha que clicar na próxima. E aí tinha um tempo de load e passava. Esses microsegundos de intervalo, muitas vezes podiam fazer você ou se distrair finalmente com o mundo externo, ou falar assim, caraca, já cliquei 8 vezes aqui, acho que chega, né? Chega. Enquanto que se você ficar rolando sem perceber, parece é uma atividade homogênea. Porque você não percebe que você está seguindo muito tempo, né? Essa é uma sensação que eu acho que é muito comum. Né, acho que todo mundo já teve a sensação de, nossa, quanto tempo eu fiquei aqui? Não, peraí. Eu achei que eu tava 10 minutos, eu tô há 1 hora aqui fazendo nada. E aí o Johan, ele diz que dentro das Big Techs tem um movimento de tentar tornar as redes sociais e, no geral, a tecnologia mais humana, que às vezes é o contrário do que a gente imagina, é pensar fora da caixa, não é criar uma solução para a rolagem infinita que deixa as pessoas mais atentas, mas ao contrário, é você dificultar a rolagem infinita. É assim, a partir de, sei lá, tantas roladas que o cara já deu da timeline, é você começar a enguiçar a timeline, propositadamente começar a fazer a timeline rodar menos limpo, sabe? Dar umas travadinhas. E que isso seria o necessário para a pessoa poder desengajar um pouco. E que isso você pode inserir esse ruído no sistema. É só alguém chegar lá e falar assim, sabe o que eu vou fazer? A partir de tanto tempo, eu vou enguiçar a timeline, vai rodar menos lisa, né? E só que quem quer fazer isso? Qual é o modelo que está por trás disso, né? Então, se você está dependendo o teu lucro vem das propagandas que as pessoas clicam, você não quer que a pessoa pare de rolar a timeline. E aí, ele fala, se a gente mudar o modelo, então, se a gente botar modelo de assinatura... Isso. Tipo assim, não é propaganda que faz, é o engajamento, é quanto que você quer estar lá. E aí você para de incentivar o tipo de conteúdo, porque você vai ler lá um artigo super longo e complexo e cheio de nuances, ou você quer a raiva que você sente quando você vê lá as coisas que estão acontecendo. De novo, decisão escolher. Eu gostaria de ter um assunto cheio de nuances e me embrenhar e gastar matutando para chegar numa conclusão mais complexa. Mas, no fim das contas, o que a gente escolhe? A gente escolhe aquilo que é de bate-pronto, aquilo que é rápido, né? Então, algumas soluções como essa de sistema de assinatura ou enguiçar a rolagem da timeline, eu achei super interessante que o livro traz. Eu gosto. Tem um capítulo só para isso, uma parte só para isso. Ele conversa com designers de UX designer, né? Aquela galera que trabalha com aplicativo. E eles falam, mano, na verdade é muito fácil você mudar esse design. Tipo, a rolagem automática, o play automático do YouTube, o play automático da Netflix, aquele sistema de recomendações do YouTube que aparece na lateral, aquilo ali leva a radicalizações, aquilo já é comprovado. Mano, há muito tempo a gente fala isso, a gente já fez episódios no começo da Holociência falando sobre isso, sobre as bolhas, sobre as radicalizações que levam, o YouTube leva principalmente, aviso de uso, tá ligado? Eu até anotei aqui, tipo, perguntar quanto tempo você quer gastar. Sabe? Assim que você assinou lá o Instagram, entrou no Instagram, fala quanto tempo você quer gastar por dia? A gente te avisa, a gente ajuda você a chegar nisso, sabe? Ou então fazer aplicativos que têm outros propósitos, né? Uma vez que, por exemplo, seja por assinatura, o objetivo dele vai ser você alcançar as suas metas de vida, tá ligado? Ou eu quero socializar mais, tá ligado? Você bota lá, ele te ajuda. Então, fazer um sistema de, tipo, detectar amigos que está próximo de você e que coloca lá, tá on pra rolê. Pô, seria muito da hora. Por que nenhum aplicativo faz isso? Sabe, eu quero saber... Tipo, hoje eu vim aqui na USP, faz mó cota que eu não venho. Eu queria saber se tem algum amigo meu aqui na USP que tá disponível pra almoçar comigo hoje. Por que não tem um aplicativo que faz isso? Porque não é o que eles priorizam, não é o modelo de negócio deles, tá ligado? Aí isso também do tempo, né? Tipo, do tempo que demora pra rolar as coisas. Entregar notificações uma vez por dia também é uma boa ideia que ele passou aqui, sabe?
O Johan, quando ele foi pra essa cidadezinha, ele falou que uma coisa que mudou ele, a forma como ele lida com informação, é ele assinar um jornal. Parar de ler notícias pela internet ou pelo Twitter. Porque quando você vê notícia pela internet, pelo Twitter, você vai pegando aquela notícia como se fosse uma facada lenta dentro de você. O dia inteiro aquilo fica na sua cabeça. Agora não, tipo assim, aconteceu um bagulho, você vai acordar de manhã, você vai ler o seu jornal, você vai fechar o seu jornal e falar, beleza, já estou informado, posso seguir com a minha vida e focar em outras coisas da minha vida. Por que o Instagram e o Facebook não faz isso, sabe? Porque ele quer que você fique lá. Modelo de negócio. É louco, né? É isso. Ele propõe tudo isso que o Lucas falou e tal, não de uma forma ingênua, né? Ele propõe como o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ele é muito honesto ao descrever por que isso não é feito. Inclusive as pessoas que ele entrevista, né? Que é o lance do que o Rafa e o Lucas falaram, que é modelo de negócio. Né? Quanto mais você rola, mais propaganda você vê. Quanto mais você rola, mais gostos seus. Quanto mais dados você entrega ali, mais dados eu tenho para vender para alguma empresa, para ela fazer uma propaganda, né? Que você precisa comprar fralda e não um Echo Dot lá da Alexa, qualquer coisa do gênero. Ela sabe que você vai comprar. E é isso que vai aparecer. É isso que vai aparecer para você. É isso que você vai ser flodado, né, de marketing. E aí ele vai entrando em... Aí tem uma hora que eu falo assim, ele vai romper com o capitalismo no livro, né? Porque ele vai falando assim, então não poderia ser assim. O Facebook tinha que ter essas alternativas aí que o Lucas descreveu. Então, a possibilidade é o governo intervir. Aí, de repente, ele começa assim, eu falei, o cara vai falar de intervenção do Estado na mídia. A gente fez esse debate no começo do governo Lula agora. E foi o caos de falar de regulação de mídias, né, e tal. Ele ia regular a rede social. Aí o governo regula, não pode vender os dados das pessoas. Isso já ia diminuir bastante. Só que imagina fazer isso hoje com as Big Tech, que as Big Tech, a hora que falou em regulação, os caras falaram, o quê, velho? Virou caos. Virou caos. Aí ele vai para um outro cenário, fala assim, então o governo pode fazer, agora eu não vou lembrar o nome, mas como é a BBC na Inglaterra, não é estatal, empresas, né? É estatal, né? Estatizar essas empresas, estatizada, de alguma forma. Mas não é o governo que controla. Isso. Né? É um meio termo aí. Ou estatizar de vez e o governo passa a controlar. Eu falei, nossa, daqui a pouco ele vai falar assim, não pode ter empresa, estatiza tudo. Aí eu falei, tá bom, eu tô no caminho. Mas tudo isso, para falar do que ele chama aí de capitalismo de vigilância, né? Tudo isso para problematizar essa situação e mostrar que, no fim das contas, isso daí é uma selvageria e que a gente não tem saída, né, para isso, a não ser questionar a própria maneira como o sistema está organizado. Se a pessoa vai achar que a solução disso está no socialismo ou na superação do capitalismo de alguma outra forma, não sei. Mas o fato é que isso está embrenhado numa estrutura muito mais profunda do que parece, né? A gente não vai convencer o Zuckerberg e companhia ou Elon Musk a fazer a rede social funcionar de outra forma. Mas a gente pode obrigar. E aí que ele entra em pontos interessantes do livro, que essa obrigação viria por via estatal ou por via do que ele chama aí mais pro fim do livro, que acho que a gente nem precisa entrar agora, mas uma rebelião da atenção, né? Que isso tem que ser uma pauta coletiva, uma pauta social, porque, segundo ele, e eu concordo, eu acho que esse roubo do foco, pensando enquanto espécie, impede a gente de solucionar problemas enquanto espécie. E ele fala muito da crise climática, que é o problema que a gente vivencia hoje em maior grau, né? Sim. Cara, é um problema social, é muito grave. Isso daí a gente tá pensando no modelo de negócios, aí a gente ofereceu, faz um modelo de assinatura, e aí quando ele falou isso eu falei, mano, talvez modelo de assinatura nem todo mundo consiga acessar, né? Mas primeiro, mano, tem, sei lá, bilhões de pessoas que assinam, que usam o Facebook. Se cada um pagar 50 centavos, daria pra eles continuarem lucrando o tanto que eles lucram hoje. Por aí, né? Já começa aí. Mas beleza, ainda assim, 50 centavos é um problema para muita gente. Então, a outra solução seria o governo acessibilizar isso, tipo, e fazer essa junção, como você disse. Intervir, né?
Então, tipo, se você tá ouvindo a gente aqui, ouvinte, e fala, tipo, isso daí é coisa de, sei lá, esquerdista, mas saiba que, ao longo da nossa história, teve empresas que lucravam com coisas que faziam mal pra caramba com a gente. Exato. A indústria do cigarro, mas também, ele até cita, a indústria da tinta que tinha chumbo, mano. Tipo, isso causava, entre outras coisas, desatenção nas crianças. Você pintava a sua casa com chumbo. A gente descobriu que isso é extremamente tóxico. As empresas, indústrias se... Negavam a mudar. Exatamente, até que houve pressão. até que houve pressão e as pessoas perceberam o quão desgraça era isso na sociedade, quando que isso tinha que acabar, e acabou. E veja bem, assim, a gente tá falando, eu até fiz a brincadeira da superação do sistema econômico, assim, mas tudo que ele propõe no livro não visa necessariamente o rompimento do capitalismo. Tudo isso pode ser dentro. Eu não tô nem falando de desfazer tudo, nem precisa ser por aí. Claro que pode ser um caminho, mas o fato é que nem precisa. Ele não está propondo uma revolução. Ele está propondo uma reformulação, uma reforma de um sistema que vai trazer à nossa espécie um problema tão grande que a gente não vai conseguir enfrentar. Ou pior, vai impedir que a gente enfrente outros problemas que a gente já vem vivenciando. Então, eu acho que a solução deveria ser mais à esquerda, mas eu acho que o que ele está propondo nem é isso. Então, não é um papo de esquerdista, é um papo de que a gente precisa revisitar a forma como a gente está organizado. É um papo ético, velho. É ética ético. Que a gente tá falando, sabe? É sobrevivência, né? A gente tá falando que nem você tinha que controlar a quantidade de emissão de CFC, né? Aquele gás que fazia o buraco da camada de ozônio, antigamente falava muito disso, e que daí você regulamenta isso em prol da humanidade, do projeto humano como um todo. E eu acho que da mesma forma a gente pode pensar que uma coisa é modelo de negócio das Big Techs, mas a gente tá falando a gente está vivenciando, na verdade, um esburacamento da nossa cultura, da nossa sobrevivência como cultura humana. A gente está vendo essas movimentações políticas agressivas, bizarras que estão acontecendo no mundo. E aí, de novo, né, não é para entrar em papo de esquerda ou direita, mas assim... Isso é sustentável? E não é sustentável do ponto de vista, o ser humano vai viver em harmonia com a natureza. É assim, o ser humano vai sobreviver a isso. A gente, como projeto humano, sobrevive a isso. E a gente tá vendo que isso é um buraco maior do que a gente estava imaginando. A gente entrou nessa com a cabeça de que, vou fazer o botão de like porque é interessante, as pessoas querem engajamento, é do ser humano engajar e socializar. E aí você começou a olhar e falar assim, mas peraí, eu não consegui imaginar que um efeito colateral é que a pessoa ia começar a se vincular cada vez mais com as suas próprias opiniões e iam precisar opinar cada vez mais, iam começar a brigar entre si, quando na verdade era uma discussão de ideias e não de pessoas. E então, assim, a gente tá vendo os efeitos colaterais e, por sorte, talvez, olhando no todo, no geral, daqui a 50 anos, o que vai ser desse mercado? Não faço ideia. Que bom que a gente começou a olhar para isso agora também. Acho que já é tarde para muitas coisas do que a gente viu, né? Sim. Tipo, negacionismo de vacina. Cara, os efeitos estão aqui. E esses efeitos são deletérios a longo prazo. Mas assim, tá bom. E a gente tá discutindo nós três aqui, mas as pessoas que estão ouvindo vão discutir isso depois. E será que a gente consegue também fazer essa volta tão rápido quanto entrou? Talvez não tão rápido, mas, é isso. Esse é o começo, né? Uhum. E é muito louco isso que o Rafa falou, de isso levar as pessoas para extremismos de direita, como a gente viu o mundo flertando com absurdos, antivacina, etc. Isso também está dentro desse jogo, porque você não consegue propagar nesse formato de rede, nesse formato de mídia, informação de qualidade na mesma velocidade que é propagada informação ruim. Então, é uma batalha inglória, é uma batalha que a gente perde. Por exemplo, aqui a gente na Alociência, a gente sabe que a gente vai perder. A gente nunca vai ganhar da velocidade das fake news. A gente nunca vai ganhar da velocidade de um YouTube anti-vacina, né? E aí entra um pouco, sei lá, da nossa movimentação, um pouco a ingenuidade, um pouco a necessidade de fazer algo. Mas, vamos ocupar a mídia com conteúdos politizados, vamos utilizar disso, fazer o Alociência, aquela... Mas é uma batalha que, de novo, né, voltando ao nosso primeiro papo, quando a gente começou o episódio, ela é, no mínimo, muito improvável de ser vencida. Porque o algoritmo, o sistema todo privilegia outra coisa. E pior, né? A estratégia desses públicos, né? Da extrema-direita ou do antivacina, a estratégia deles é a despolitização.
A Sabrina Fernandes até fala no livro dela lá dos sintomas mórbidos, o que é a despolitização e tal. A estratégia deles não é politizar, trazer o debate, colocar, né, honestamente. Não, a estratégia deles é despolitizar, é perguntar o que é Golden Shower. E a nossa é politizar. Então, assim, a rede social nunca vai ser o ambiente para fazer aquilo que a gente se propõe a fazer de forma profunda. E a gente nunca vai ganhar 100% desse campo. É um campo que a gente entra derrotado. Não é para não fazer, tem que fazer. Mas é um campo que, dado esse formato, a gente entra derrotado. Daí a importância de uma intervenção do Estado para regular isso, né? Para sistematizar de forma mínima, de modo que as pessoas tenham acesso a coisas com informação de qualidade, que não levem elas para bolhas de extrema-direita, para células nazistas, como o próprio Facebook fez uma pesquisa. Se eles alimentavam isso e descobriram que sim, né? Por conta dessas bolhas e tal. Nossa, mas pensa só, você falou de intervenção do Estado, né? Como sendo uma solução, e é mesmo uma. Mas vamos supor que isso arrepia o ouvido de alguém que tá escutando a gente, como uma possibilidade de falar, não, peraí, mas eu não quero. Intervencionismo, liberdade. Eu não quero. Mas acho que assim, então independente de onde você se posiciona, eu duvido que a galera que trabalha com Big Tech hoje, a galera que tá lá, tem o dedo no botão, tá? O Mark Zuckerberg, bom, não sei o Mark Zuckerberg, mas a galera que tá lá vivendo num mundo minimamente normal, ganhando uma puta grana, trabalhando com isso, ó, você acha que esse cara não tá preocupado com o uso de celular do filho dele? Eu acho assim, esses caras, se você não quer falar de intervenção do Estado, esse cara chega em casa e ele tá feliz que ele dá bom dia, boa tarde pro filho dele, ou nem ele dá boa tarde porque ele também tá lá scrollando o Instagram e o filho dele, a filha dele tá lá scrollando, esse cara tem que botar também o dedo na ferida e falar assim, não quero que o Estado intervenha, vamos supor, mas isso não é sustentável, isso não é bom pra mim. Eu estou aumentando a minha depressão, a minha falta de foco, eu não consigo mais construir nada a longo prazo. Essas pessoas também podem se conscientizar e entender que não é só mudar o sistema porque é bom pra todo mundo, é bom pra si também. Então acho que também podemos pensar numa solução assim. O cara vai chegar e olhar pra casa dele e falar assim, não, cara, isso não tá direito, eu preciso modificar isso. Cara, você viu aquele dilema das redes, aquele documentário da Netflix? Ele até cita, né? Cita nesse livro, sim. Que ele, nesse dilema das redes, um dos caras entrevistados fala, os caras que eu conheço que trabalharam em Facebook, Google, Big Techs, os filhos deles não têm celular. E eles não têm redes sociais, tá ligado? É o Ricardo Salles comprando orgânico. É né? tipo... É tipo isso, assim, eles sabem o que eles fazem o mal, mas levam pra dentro da sua casa, assim, você que tome medidas contra o mal coletivo que estamos fazendo aqui, sabe? Mas quando a gente pensa que, tipo, precisa ter uma intervenção do governo nisso, assim, eu acho que a gente precisa olhar para as redes sociais, para a internet como um todo, mas redes sociais, hoje, tal como a gente olha para o serviço de esgoto, mano. Tipo, todo mundo precisa disso, virou algo comum a todos. E se não for cuidado, pode causar um grande mal. Ninguém quer pegar, né, tipo, doenças causadas por falta de tratamento de esgoto. É um bom ponto. Então, o governo precisa tratar redes sociais tal como um esgoto, velho. Tipo, até a pessoa mais de direita vai concordar que o sistema de esgoto precisa estar na mão, minimamente, do governo. As empresas concordam com isso, ele dá esse dado, né? Mesmo as empresas que se disporiam, falam, não, tem que ter uma parte do Estado aí. Pra regular. Os liberais são a favor do que a gente tá falando. A gente não tá falando nenhum comunismo aqui. É, exatamente, velho. Então não é nada... Nossa, não é nada comunista que a gente tá falando aqui, velho. A gente até tá bem... O que é uma pena. Então, é isso, né? A gente se posiciona. E a gente discutiu algumas coisas sobre o livro, né? Falamos muito de redes sociais, porque eu acho que por ser os 2 primeiros capítulos, ou o segundo e o terceiro, não me lembro agora, para mim, pelo menos, foram os mais impactantes. Assim, à medida que eu lia, eu falei assim, nossa, eu vou deletar as redes sociais do celular e vou ficar com elas no computador. Assim, eu me obrigo a ter um momento que vai ser da rede social, de fato, e não elas vão estar no meu dia, porque como eu não tô, né, não preciso... dificultar um pouco. Pelo menos agora. Depois eu vejo como que eu vou lidar. Mas eu já estava num sistema de diminuir ali para 10 minutos. Acho que a gente precisa ter essas políticas internas, mesmo que sejam insuficientes, como a gente discutiu, né? Acho que são os capítulos que mais impactam. Então a gente discutiu bastante isso. A gente falou um pouco da questão dos alunos, né? Das crianças, na verdade, né? Como isso possivelmente tem impactado. Falamos um pouco da questão do multitarefa. Mas tudo isso é um recorte do livro.
Ele vai falar sobre alimentação, que o Rafa falou, sobre poluição, como que isso afeta. Ele fala uma parte importante que a gente comentou super pouco, mas que é o aumento dos diagnósticos de TDAH. Então ele vai trazendo aspectos outros que não deu tempo da gente discutir, mas que tudo isso traz uma avaliação muito boa, da minha parte, pelo menos, para o livro, né? Acho que ele foge do básico, aprofunda a questão e traz aspectos diferentes assim, do esperado. Então é só para dizer que a gente não zerou os temas do livro também. Sim. A gente tem mais coisas para quem quiser se aventurar no livro. Eu recomendo, acho que vale a pena. Muito. E a gente vai sortear para os nossos apoiadores, né? Vai sortear pros apoiadores. Só para apoiadores dessa vez, viu, galera? Então, se você não é apoiador, entre no patreon.com/alociência ou no apoia.se/alociência, porque diferente do Instagram e do Facebook, a gente vive de assinaturas não exclusivas, mas quem assina ganha mimos. E vai ganhar dois livros Foco Roubado. É isso, vamos sortear lá pra galera. Rafa, muito obrigado por participar. Gente. Pô... Muito legal, o convite veio, esse livro tava lá na minha pilha de livros pra ler. Foi a desculpa que eu precisava pra tirar ele da fila. E foi muito bom ler. Trouxe várias reflexões interessantes. Mas obrigado, viu, gente? Obrigado de novo, sempre um prazer estar aqui. Você. Valeu. Eu queria agradecer você que ouve a gente. Saiba que agora a gente tá fazendo esses episódios focados em livros, a gente vai fazer outros livros. Clube da Leitura Científica, enquanto não tiver um nome melhor, né? É isso. Vamos ter alguns episódios tal como antigamente mesmo, né? Tipo, normal, mesa cast sobre determinado assunto com convidados. Mas a gente quer focar uma vez ao mês, fazer um episódio sobre livro, porque... leitura também é uma coisa que acaba fazendo o nosso cérebro morrer menos, né? Voltar a funcionar. Que o Johan, inclusive, fala. Então, a gente quer estar coerente com o que a gente fala. Então, vamos falar sobre livros aqui, certo? E dar dicas e sortear pros nossos apoiadores. É isso. Obrigado por... Como é que a gente termina mesmo? Eu tava tentando lembrar isso também. Caraca, faz tempo que os caras não gravam. Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Valeu!